Abram as vossas Bíblias em Tito, final do livro de Tito, na nossa exposição. Começamos algumas semanas atrás, no capítulo 1, versículo 1, e hoje terminaremos a exposição do livro de Tito. No domingo que vem, nós teremos um sermão voltado para a Páscoa, de um texto que fala sobre a ressurreição, e logo após voltaremos às nossas exposições Lectio Continua na igreja, tanto da minha parte, como do pastor Luiz. O pastor Cleiton vai participar cada vez mais também, trazendo mensagens à nossa igreja. Os irmãos abriram? Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, nós leremos de 12 a 15, e se você está aqui pela primeira vez ou não ouviu os outros sermões, não sinta que isso parece uma série que você perdeu algumas partes, tá bom? Toda a palavra de Deus é a palavra de Deus, e esta mensagem é específica a todos aqueles que estão aqui nesta manhã. Cremos nisso, esperamos que você seja abençoado ao entender o que o apóstolo Paulo escreveu e como isso se aplica às nossas vidas pela pessoa e obra de Cristo. Lemos a palavra de Deus então, Tito, capítulo 3, de 12 a 15. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus por esse final do livro de Tito, que foi adereçado a todos que creem. Apesar de falar com um pastor especificamente, apesar das orientações serem específicas para aquela igreja, aprove ao Senhor que essas orientações se tornassem as orientações de toda a igreja de Cristo. Pois essas palavras foram inspiradas pelo Senhor através do apóstolo Paulo. Somos gratos a Deus por este final e pedimos que o Senhor venha falar conosco proficuamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero que vocês prestem bastante atenção no versículo 14. Agora, quanto aos nossos. De quem Paulo está falando quanto aos nossos? Ora, o versículo 15 nos explica. Saúda todos quantos nos amam na fé. Quem são os nossos, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, nesse texto? Quer dizer, nossos no sentido geral da vida, mas nesse texto, quem são os nossos? São aqueles que nos amam na fé. Para o apóstolo Paulo, não nós, mas o apóstolo Paulo ainda. Quanto aos nossos, que eles aprendam também a distinguir-se. O apóstolo nos fala aqui de identidade, distinção, características que vão distinguir quem é e quem não é. Ou seja, aqueles que creem em tudo que Paulo tem revelado para nós ao longo da carta, e nós leremos alguns textos hoje para situarmos-nos no contexto. Eles devem aprender a serem pessoas diferentes.
De que maneira? A agirem com boas obras, inclusive com favor daqueles que precisam de algo. Isso para que eles não se tornem infrutíferos. Ora, não é uma declaração exagerada dizer que todos nós queremos ser produtivos. Todos nós queremos crescer, florescer, dar frutos nesse mundo, deixar a nossa marca, contribuir com alguma coisa. Um ser humano comum tem esse desejo no coração, e esse desejo no coração está completamente ligado ao fato de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nos colocou no jardim, nos colocou nesse mundo e disse: olha, dá nome para as coisas, cuida do jardim, nutre. À medida que o ser humano peca, essa característica, ela não morre dentro de nós, porque ela faz parte da imagem e semelhança de Deus. Todos nós, de alguma forma, todo ser humano, mesmo sendo pecador, quer fazer algo de bom. Porque apesar de termos a nossa raiz contaminada pelo pecado e sermos radicalmente pecadores, ou seja, na raiz, a maneira como tentamos ser produtivos não está de acordo com a maneira de Deus. A maneira como tentamos fazer a nossa vida crescer e florescer por causa da raiz do nosso pecado não está de acordo com a maneira de Deus. Nós veremos neste texto, nesta manhã e sermão, a distinção que nos impede de sermos infrutíferos ou improdutivos nesse mundo, mas que sejamos cristãos produtivos. Para nós que somos cristãos, nós seremos lembrados que boas obras sem evangelho são obras mortas. Entretanto, evangelho sem cuidado de uns dos outros nos torna contraprodutivos, improdutivos. Talvez você entrou aqui a primeira vez que você ouve essas coisas, e eu quero deixar claro para você algo que o apóstolo Paulo nos ensina. Se você continuar com a Bíblia aberta e voltar para o versículo 4 do capítulo 3, esse mesmo capítulo, você vai ler comigo os seguintes versículos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, ou seja, de graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deixe-me explicar por alguns minutos para si que a única maneira de ser realmente produtivo na vida é através de Cristo. Jesus, na noite em que ele foi traído, no Monte das Oliveiras, ao falar aos discípulos, ele disse para ele: sem mim nada podeis fazer. Ora, pastor, há muita gente que nasce, cresce, não é cristão e constrói coisas nesse mundo. Não são eles produtivos? Sim, aos nossos olhos, aos olhos dos homens, dentro do nosso padrão limitado. E mesmo assim, nós percebemos que a produtividade do homem, de acordo com o livro de Eclesiastes e a nossa própria experiência, ela é vazia. Ela se mantém por algumas gerações, até a Torre Eiffel já está a enferrujar. Nós construímos coisas que parecem eternas, mas não são. Nós compramos coisas que parecem a estabilidade da nossa vida, e a gente vê que não há estabilidade. Nós vemos na Bíblia um homem que construiu celeiros e Deus chamou ele de louco.
Nós encontramos pessoas dentro do nosso país e choramos junto com elas. Algumas semanas atrás, nós construímos uma casa e construímos de concreto, e por causa disso nada vai acontecer. E vem um vento e destrói o teto, e derruba uma parede. A gente percebe que aquilo que a gente constrói é extremamente limitado. O ser humano corre atrás do vento, tenta produzir, mas não consegue produzir nada que seja eterno, porque eterno. O que é eterno? O que realmente é eterno? Só vem de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo deixa claro para nós, para nenhum de nós pensarmos aqui, ao meditarmos naquilo que vamos falar sobre hoje, que alguém vai ser salvo por ser uma pessoa boa, porque nenhum de nós é o suficiente. Nenhum de nós vai chegar nos céus e dizer: fui uma boa pessoa, deixa eu entrar. A maioria das pessoas pensam que essa é a realidade, que elas vão viver nesse mundo, fazer coisas boas, e quando elas morrerem, elas estarão bem. Mas, meus irmãos, comparado com Deus Santo que criou todas as coisas, que é incompatível, não complacente com o pecado do ser humano, não importa o quanto a gente fizer justiça ou produtividade nesse mundo, aquilo que construímos, de acordo com o profeta Isaías, diante de Deus, tem cheiro de panos podres. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que ninguém vai ser salvo por obras. Todo mundo que entrar no céu, entra no céu, porque foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Todo mundo que realmente é produtivo aos olhos de Deus, é produtivo primeiramente, sumariamente, sobretudo, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Ele é o construtor. É sobre esse fundamento que todos nós construímos, disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. É nele que nós nos encontramos, e eu posso dizer com todas as letras, somente Cristo pode te fazer uma pessoa produtiva, de verdade. Não aos seus olhos, nem aos olhos dos homens, mas diante da única realidade que realmente importa para todo ser humano, é o seu relacionamento com o seu Criador. Cristo pode te fazer produtivo. Para nós que cremos nisso, essa distinção não é a única. Há uma distinção maior ainda que nos impede de nos tornarmos pessoas que, tendo tudo para ser produtivos, vamos desperdiçar a produtividade que Cristo comprou na cruz do Calvário para todo o seu povo. Paulo diz para Tito que eles devem cuidar uns dos outros, para que eles não sejam infrutíferos. E nessa manhã, nós vamos pensar em cada detalhe desse texto, para aprendermos, para buscarmos, para vivermos de acordo com essa maravilha que o apóstolo Paulo escreveu aqui no versículo 4, porque Deus é tão bom, Ele nos ama tanto, que Ele não salva pelas nossas obras, mas a partir do momento que Ele nos salva, que Ele regenera os nossos corações, que o Espírito Santo habita em nós, Ele faz de nós uma nova criatura, e agora sim, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, eu estou pronto para fazer alguma coisa nesse mundo. Até então, a Bíblia vai constantemente dizer que o ser humano se ilude correndo atrás do vento. Sem Cristo, Jesus está certo. Sem Cristo, a gente não pode fazer nada. Parece uma declaração um tanto separadora, ou um tanto exclusivista, mas você conhece alguém mais exclusivo do que Jesus? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem mim nada podeis fazer. É fato, meus irmãos, ou você crê que Jesus era Deus, e Ele é Deus, melhor dizendo,
Ou você crê na mensagem do Evangelho de que Ele é quem Ele é, não dá para ficar no meio termo e achar que Ele era uma pessoa boa que nos ensinou coisas boas, porque se Ele não é Deus, Ele é um maluco, dizendo para todo mundo fazer o que Ele quer. Mas se Ele é Deus, e Ele é, Ele provou isso na sua morte e ressurreição, profetizando, cumprindo as profecias de 2000 anos de profecia, cumprindo o que Ele mesmo disse. No terceiro dia, nem a morte o segurou no túmulo, a pedra se abriu, Jesus saiu para fora, 500 pessoas viram Ele vivo naqueles dias, porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele tem todo o direito de dizer para mim agora como eu vou viver. Não só porque Ele é Deus, mas porque Ele é um Deus de amor. Ele não só fala para mim como eu vou viver, Ele fala para eu viver de maneira boa. Porque Ele é bom, os seus filhos querem viver em bondade. Porque Ele é transformador, Jesus quer transformar o caos do pecado no mundo em santidade e refazer todas as coisas segundo Ele mesmo revelou, convergindo nele todas as coisas, para que todas as coisas agora se tornem boas e eternas. E aquilo que não é bom e eterno, como todas as outras na história da humanidade, vai se esvair, vai desaparecer. Por isso que o apóstolo Paulo disse, no final da carta, paz seja com todos vós. A graça seja com todos vós, melhor dizendo, a graça seja com todos vós, porque Paulo vem falando dessa graça desde o começo, é a graça, nós fomos salvos pela graça, nós fomos eleitos pela graça, nós não pagamos a nossa salvação, Jesus pagou na cruz pela nossa salvação, e no final, Ele sabe, o apóstolo Paulo nos diz, que a graça de Deus nos educa a vivermos de maneira piedosa. É por isso que ele fala, a graça seja com todos vós. A graça de Deus é que opera em nós toda a obra. No entanto, meus irmãos, esse distinguir-se vai mostrar para nós que o apóstolo Paulo escreveu essa carta não somente para Tito, mas para todos. Se você ler o começo da carta, a carta começa assim, a Tito, meu filho. Se Paulo escreveu essa carta só para Tito, por que ele termina a carta dizendo a graça seja com todos? Porque é óbvio, mesmo na era apostólica, a gente sabe que o cânon ele foi ajuntado e reconhecido por isso, porque os apóstolos tinham autoridade profética, e eles escreviam sendo a voz de Cristo desse mundo. Escreviam e ministravam. Ele vai dizer e vai colocar uma relação literalmente para toda a igreja, porque aquilo que ele escreve para Tito, ele quer que toda a igreja entenda. Essas cartas vão circular no começo da era cristã. A carta de Timóteo vai para a igreja de Creta, a carta de Creta vai para Corinto, vai para Cencreia, e a gente vê que Paulo inclusive fala na carta de Corinto para circular essa carta entre as igrejas. Por quê? Porque a palavra dele tem autoridade de apóstolo que aponta para nós quem é Jesus. Se você não sabe quem é Jesus nessa manhã, somente os apóstolos podem realmente dizer para você quem Ele é. A minha opinião, a sua opinião não conta em nada. Você não é testemunha da ressurreição, ou você crê, e Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram, ou você não crê. Você não pode acreditar no Jesus que você criou na tua cabeça. Os apóstolos são os únicos que podem dizer para nós, olha, é assim que Jesus é isso que você deve crer, é isso que você deve viver, porque Ele nos ensinou dessa forma. E esse ensino apostólico faz a distinção entre quem é e quem não é, mais uma vez. Por quê? Paulo vai dizer no versículo 15, que a saudação da graça só é para aqueles, veja, que nos amam na fé. Não é? Por que Paulo faz essa distinção tão clara? É porque ele passou a carta toda dizendo, tem gente que professa a Deus, mas que não pertence a Deus. Está lá no capítulo 1.
Tem gente que ensina coisas sobre Deus, mas não conhece nada sobre a lei. Está em Timóteo. Paulo faz essa distinção clara porque quem ama o apóstolo, Paulo, ama Jesus. Quem ama a igreja de Cristo, ama Jesus. Essa é a lógica do apóstolo João também quando escreveu. Ora, se você diz que ama Deus a quem você não vê, como é que você vai aborrecer o seu irmão a quem você vê? Como é que você diz que ama Deus quando você não ama o teu irmão? Paulo não está dizendo, olha, essa carta é só para quem gosta de mim, ok? Paulo está deixando claro, a palavra que ele usa é amor, e essa palavra é relacional mesmo, como é a nossa fé. Deus, em Cristo Jesus, nos salvou para sermos um povo que ama uns aos outros. Quem ama tem o Evangelho. Quem não ama, não tem o Evangelho. É simples. Ora, nós não somos perfeitos em amor, a gente peca, sem dúvida nenhuma. Nós cometemos erros, sem dúvida nenhuma. Mas ódio é uma coisa que Jesus limpou dos nossos corações quando Ele morreu na cruz do Calvário. Você crê nisso? Crê mesmo. Porque a nossa aliança diz que nós estamos prontos a perdoar. Inclusive, amar quem passa necessidade. É fácil amar os outros quando tudo está bem, né? Mas é contraprodutivo com o Evangelho, quando esse amor que Jesus diz que nós temos uns pelos outros, que é a caracterização da salvação que Ele colocou nos nossos corações, não se torna concreto nas situações mais difíceis da vida. A saudação, sim, é para aqueles que amam a Deus, que amam os ministros da fé, como o apóstolo Paulo e a equipa missionária dele, Tito, Timóteo, Silas, todo mundo que pregava o evangelho com o apóstolo Paulo, que estava com o apóstolo Paulo naquela ocasião, quando ele estava em Nicópolis. Nicópolis, se você for no mapa, você vai perceber, é na Turquia hoje. No entanto, era um lugar em que você tinha uma entrada para o Mediterrâneo e para o outro lado, para o Adriático, para o outro lado, e era um lugar onde as pessoas buscavam passar ali um tempo de estação ou em trânsito, porque havia acomodações, haviam boas instalações e comércio, e havia condições do apóstolo passar o inverno ali. Por que ele está falando passar o inverno ali? Irmãos, o apóstolo Paulo está no final da vida dele, já foi preso, já foi espancado, já foi chicoteado, já sofreu naufrágio. O apóstolo Paulo viveu uma vida intensa para Cristo. Não foi fácil. E agora ele fala, eu vou ficar aqui no inverno. E viajar no inverno naquela época era praticamente muito difícil. Ao mesmo tempo que ele fala, mas olha, quando você receber Tíquico, que vai aí em Creta levar essa carta, você vem ter comigo em Nicópolis. Por que Deus permite que essas coisas pessoais apareçam na carta? Porque isso é amor em prática. Ok? Para Tito, no inverno, sair de Creta e ir para Nicópolis, não era fácil. Mas a gente sabe que o amor de Cristo, o Evangelho, faz nos ter relações que passam barreiras, que vão atrás, que servem uns aos outros, que amam ministros reais, não ministros que dizem que são evangélicos ou que dizem que pregam a palavra, não, verdadeiros ministros da palavra, que quando abrem a boca, sai Bíblia da boca deles, como o apóstolo Paulo. Ou seja, essas boas obras que o apóstolo Paulo vem falando,
tem cara, tem chão. Eu tenho que sair do meu canto, sair do meu conforto e ir para outro lugar, para começar a viver essa relação, esse amor. Olha, Tito tinha que sair de Creta e ir para Nicópolis, as coisas tinham que continuar. Isso não é uma atitude de amor, sem dúvida nenhuma. Mas não somente isso, o apóstolo Paulo fala nos versículos 13, ele vai dizer que a igreja de Creta tinha que encaminhar Zenas, o intérprete da lei. Quem que era Zenas? Pouco se sabe sobre ele na Bíblia, a gente vê o nome dele aqui, mas olha o título que Paulo dá para ele, intérprete da lei. No capítulo 1, tem gente contando fábulas judaicas e falando sobre genealogia, falando sobre a lei, de maneira errada. Mas Zenas é um verdadeiro intérprete da lei. Alguns vão dizer, não, vamos ter uma visão mais secular, pastor Diego. Na verdade, intérprete da lei em grego também quer dizer advogado. Sim. Tudo bem? Mas o contexto me mostra que eles eram servos de Deus, a ponto de Paulo falar que a igreja tinha que suprir as necessidades deles, não somente Zenas, mas agora Apolo também. Apolo, todo mundo já sabe quem é. A gente vê ele no livro de Atos, era também alguém que conhecia profundamente as Escrituras, era um erudito das Escrituras, era um erudito do Velho Testamento, até que veio Áquila e Priscila e ensinaram para ele a luz do Evangelho, e ele entendeu as Escrituras e agora ele explicava ainda melhor. Apolo se tornou um ministro, Paulo fala para ele, Apolo, por favor, vai para Corinto. Ele fala, não vou não, manda outro. Aí Paulo escreve para Corinto dizendo, eu pedi com muita intensidade para Apolo, mas ele não quis ir. O apóstolo Paulo não é, eu sou apóstolo, eu faço o que você quiser. Se eu falar, você tem que fazer. Isso não existia na igreja de Cristo. Nunca existiu. Existiam pessoas com consciência, que tomavam as suas ações, as suas atitudes, baseado naquilo que criam, com convicções. Havia sim margem para erro. Paulo errou algumas vezes. A briga entre ele e Barnabé, mais tarde ele vai dizer, olha, traz lá o João Marcos, porque hoje ele me é útil. Esses homens não eram perfeitos. Pedro pecou, Paulo teve que chamar a atenção de Pedro na cara dele, de acordo com Gálatas. Pedro, você tem duas caras, quando os judeus chegam você age de um jeito, quando está só os gentios você age de outro. Então, e o evangelho? Todos eles eram homens, apóstolos, mas homens. Esses homens eram pregadores do único pastor perfeito, Jesus Cristo. O evangelho que eles pregavam e pregam é o evangelho da salvação, que não aponta para nós mesmos, mas como disse Spurgeon, somos todos mendigos apontando para Jesus, onde encontrarmos o pão. Eu digo isso, meus irmãos, porque Paulo diz que a igreja deve encaminhar esses irmãos sem que lhes falte coisa alguma. Eu sei que algumas pessoas, por causa, mesmo na época do apóstolo Paulo, se aproveitaram da fé dos outros para arrancar dinheiro das pessoas. É um fato, infelizmente. Paulo já nos avisou que isso ia acontecer lá, não é diferente hoje. Mas há ministros de verdade que a Bíblia diz que parte da obra da igreja é fazer com que eles não tenham falta de nada para continuarem trabalhando. No entanto, se esse fosse o único ensino, nós não chegaríamos a outras questões que estão na carta toda. A saudação é também para aqueles que vão buscar, pela graça de Deus, viver de acordo com a piedade que Paulo escreveu na carta toda, segundo a graça de Deus, e que agora Paulo mais uma vez chama a atenção de Tito e fala, olha, aos nossos irmãos, é por isso que Paulo fala, quanto aos nossos irmãos, o contexto me mostra isso, que eles aprendam. Veja,
Paulo disse que eles aprendam. Isso faz toda a diferença. Vou explicar-lhes aí por quê. A maioria de nós acha que sabe fazer o que é bom. A gente tem essa justiça própria no coração, a gente pensa que, eu sei. Na hora de fazer, conta comigo, eu sei fazer. Essa não é a abordagem da Bíblia. A abordagem da Bíblia é que eles aprendam. Não é verdade? Que eles aprendam a se tornarem distintos nas boas obras. Meus irmãos, as boas obras vão adereçar necessidades muito específicas, tanto é que Paulo vai falar para eles que eles devem, a favor do cuidado. As palavras na língua original têm a ver com o cuidado daqueles que de alguma forma precisam do essencial no momento de urgência. Se nós falarmos só necessitados, não dá a ideia do original, parece muito necessitado, o mundo sempre tem, e parece que Paulo está em contradição com o Senhor Jesus em algumas horas assim, por exemplo, quando fala assim, não, esse dinheiro aí do perfume podia ser dado aos pobres. Jesus responde, os pobres sempre vão estar aí. Jesus era duro, não é? A questão não é a distinção das coisas. O apóstolo Paulo está falando sobre necessitados dentro da igreja. Tiago vai dizer que são necessitados irmãos da fé. Primeiro, os da fé, Tiago vai dizer. Engraçado, meus irmãos, que nós temos essas desculpas enormes. Primeiro, nós achamos que somos bons o bastante para fazermos boas obras. Depois, nós temos as desculpas de que, olha, até Jesus disse que os pobres sempre vão estar aí. E aí a gente começa a globalizar o sofrimento e o problema, e o sofrimento fica cada vez mais abstrato, longe. Mas e se uma pessoa passar necessidade do seu lado? Você vai continuar falando das injustiças do mundo? Essa é a nossa desculpa. É o governo, é o ciclano, a gente bota a responsabilidade em todo mundo, mas a Bíblia coloca a responsabilidade em nós que fomos salvos. Se alguém passar necessidade entre nós, não é o caráter da igreja fazer alguma coisa para mudar a situação? É ou não é, meus irmãos? Vamos ser sinceros. Se eu passasse uma necessidade, vocês iam me deixar? Ou se algum de nós aqui, que somos irmãos, passasse uma coisa absurda, chegasse na casa um do outro e falasse, irmão, hoje eu não tenho o que comer. O que você ia fazer? Se algum de nós fecha o coração um para o outro, nós nos tornamos improdutivos. Se a gente age na justiça própria, nós achamos que somos melhores do que os outros, fechamos as portas, fechamos os corações, fechamos tudo. Você está nessa situação porque fez isso. Muito parecido com os apóstolos. Senhor, quem pecou? Esse homem que é cego ou os pais dele? A resposta de Jesus é sempre a mesma. E por que não tratar as necessidades do ser humano da mesma forma? Porque a Bíblia nos trata dessa forma. Ora, para que a glória de Deus fosse manifesta, para que o mundo veja que os cristãos realmente amam uns aos outros. Para que o mundo veja que quando a gente tem um pedaço de pão, a gente corta em vários, porque Deus nos alimenta. Isso aqui não é sobre manter aparências, isso é concreto. Sai de Creta, vem ter comigo, abençoe esses irmãos que eles precisam de ajuda, não deixa faltar nada. Olha, se tiver algum necessitado na igreja, jamais se tornem infrutíferos, cuidem uns dos outros, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós falamos da nossa aliança,
Diante de Deus nós prometemos cuidar um dos outros nas enfermidades, nas orações, nas necessidades. E Deus me livre, chegar o dia em que algum de nós passar por necessidade e essa igreja não ter condições de ajudar. É porque realmente acabou o ministério. Porque nós nos tornamos infrutíferos. Jesus disse para a gente amar, e a gente está brincando de secularismo do lado de cá. As obras daqueles que professam a fé são extremamente egoístas, a gente viu isso no livro todo. Elas não mostram quem Deus é. Pelo contrário, elas mostram como o ser humano é ganancioso. Deus é benigno, Ele doa, Ele dá graça, Ele salva, Ele ama, e os cristãos aqui receberam todo esse amor, não devem guardar isso para Ele. Jesus disse, vocês receberam de graça dai. E aqui a questão não é dinheiro só, muito mais do que isso, é vida. É vida. Quantos de nós, ao ponto de fazer uma boa obra com o próprio filho, pai, vem brincar comigo, não posso, eu tenho que ganhar dinheiro. A nossa vida é cheia de contradições e Jesus quer quebrar todas elas para que o amor dele brilhe grandemente em cada uma dessas áreas. Meu irmão, minha irmã, você quer ser frutífero no Senhor? Lembre-se que todas as necessidades que Paulo está apontando para nós aqui, estão ligadas à missão de pregar o Evangelho a todas as nações, como ele vem dizendo, em todas as cartas, e também à igreja local. É por aqui que a gente começa. Os problemas do mundo são enormes, mas Deus quer que a gente comece pela nossa casa. Vocês entendem isso? É fácil falar dos problemas do mundo e sentir que a gente não pode contribuir com nada. Não, isso é uma contradição. Deus quer que nós comecemos pela nossa casa, porque é aqui que Ele quer que a gente contribua, e daqui a gente vai até alcançar o mundo todo. Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar uma igreja gloriosa, como sempre foi, fazendo o bem, cuidando das pessoas, alimentando quem precisa de comida, dando a palavra para quem precisa de esperança, fazendo a obra de Deus. És tu essa pessoa? És tu um daqueles que ama o apóstolo Paulo porque ama Jesus? Toda boa obra é feita pela obra de Cristo e tem uma relação com a necessidade da pregação do Evangelho. As obras têm relação sim com obreiros da igreja, com membros da igreja, prioritariamente para a obra missionária. Por isso que nesses últimos meses, nesses últimos anos, vou colocar assim, alguém me perguntou, pastor, por que nós estamos enviando tantos recursos para a Ucrânia? Porque eles estão precisando mais do que nós, é óbvio. É ou não é? A gente está reclamando porque o preço da gasolina subiu, imagina o que eles estão passando. Meus irmãos, a obra da fé é relacional, ela tem a ver com essa relação que Deus colocou entre nós e através de nós. Essas ações fazem parte do que é necessário para sermos frutíferos, para que o ser humano possa florescer. Ele tem que ter palavra, ele tem que ter alimento, ele tem que ter proteção, ele tem que ter casa, ele tem que ter educação, ele tem que ter tudo que Deus dá de bom para o ser humano. Você crê nisso? Então é o nosso trabalho viver nesse mundo, fazendo alguma coisa para que todo mundo tenha isso, inclusive aqueles que creem. A ideia de piedade na carta, como resultado da pregação, nos mostra um contraste com o individualismo do nosso tempo, a nossa cultura. As pessoas, vou colocar dessa forma, ser cristão é inconveniente, culturalmente. Você vai cuidar quem não pode te dar nada, não tem valor. Domingo de manhã você podia estar na praia, ouvindo um pastor brasileiro pregar.
Não tem valor social. Vocês perceberam isso? Não tem valor social. A fé cristã, aos olhos das pessoas que não entendem Cristo, ela é inconveniente. A nossa fé é inconveniente. Ela é inconveniente para nós. Às vezes eu vou de madrugada, vou ter que atender um irmão. Às vezes eu e você que serve aqui na igreja, alguém te chama, você sai de casa. É inconveniente. Ser cristão é inconveniente. Mas, meus irmãos, se tem um lugar onde não vai haver inconveniência, é o céu. Aqui é trabalho. O apóstolo Paulo deixou claro, o trabalho é árduo, ele vai colocar as duas coisas várias vezes. Nessa mesma carta ele vai ligar o trabalho e a esperança, o trabalho e a esperança, porque a nossa esperança está em Deus, e por isso fazemos coisas boas agora. Porque se invertermos a ordem, nós servimos nós mesmos. Nós fazemos coisas boas para ter algo em troca. Mas tudo que você fizer de bom, Deus já pagou na cruz do Calvário. Não há valor maior do que Cristo comprar a tua vida, o teu pecado, e te reconciliar com Deus. A vida do crente é inconveniente, sim, nós temos muito trabalho a fazer. Que a nossa identidade seja nós cuidarmos uns dos outros para que a palavra de Deus seja pregada a todas as pessoas. Jesus disse que o mundo, pela unidade de Cristo na igreja, verá que Ele e o Pai são um. A nossa identidade é relacional com o amor, sim, com ministros, com igreja. Nós evitamos exageros, colocar pastores em pedestais, porque somos batistas, a gente não crê nisso, apesar de estar aqui em cima, não é por causa de mim, é por causa da Bíblia. A questão não é essa, não é a pessoa, é a autoridade daquilo que se prega. Nós evitamos exageros porque nós vamos focar no Evangelho e não nas celebridades. Nós não temos pastores celebridades no nosso meio, nós temos pastores do rebanho de Cristo. E o nosso povo não anda como VIP ou coisas parecidas, a gente não usa um chapéu diferente, porque nós somos todos iguais. Paulo não tem problema nenhum em fazer essa distinção na carta dele. O nosso cuidado prioriza sim quem prega o Evangelho, porque o Evangelho, eu quero repetir as palavras de John Piper. Eu estava em 2010 quando disse isso em Cape Town, e isso explica muito o coração do cristão. Nós nos preocupamos com todo o sofrimento humano, especialmente o sofrimento eterno. Especialmente o sofrimento eterno. Nossa fome é ruim, e para o inferno é muito pior. Nós priorizamos o cuidado pela pregação do Evangelho, nós priorizamos sim os membros da igreja, porque os membros da igreja florescem para que haja salvação nesse mundo, conforme os planos de Deus. Nós resolvemos injustiças que começam aqui, porque não queremos que o mundo tenha um padrão diferente do que Cristo quer para ver o que é bom. Sim, por exemplo, alguns irmãos não queriam trabalhar na igreja de Tessalônica, e Paulo falou, olha, se eles não trabalham, eles não comem. Nós temos que dar exemplo. O cuidado pode ser essencial e urgente, nós precisamos dar exemplo. O nosso cuidado exige trabalho, e trabalho árduo, mas esperançoso. Dar frutos no reino é muito maior do que sucesso imediato. Dar fruto no reino é vivermos em Cristo de maneira altruísta, entregando o que nós somos para a pregação do Evangelho e cuidado dos nossos irmãos. Vamos juntos ser produtivos, irmãos. Vamos juntos trabalhar. O nosso cuidado pode ser produtivo, ele nos identifica com Cristo. Mães, sejam produtivas com vossos filhos. Pais, sejam produtivos com vossos irmãos. Irmãos que têm mais idade, ensina essa malta mais jovem a viver, por favor, a gente não sabe. É verdade. É verdade. Se não for Cristo, nós estamos perdidos. Nossa geração não sabe nem distinguir o que é certo e errado em relação a injustiças básicas. De tão egoístas e individualistas que nos tornamos.
Vamos trabalhar pelos pequeninos da igreja, irmãos. Vamos trabalhar pelos mais idosos. Se alguém entre nós precisar de cuidado, ele vai para a glória sendo cuidado, amém? Nós não vamos abandonar ninguém. Nós não vamos deixar ninguém para trás, até Jesus voltar. A Conferência Fiel vem pastores de todo Portugal. A única oportunidade que eles têm de sentar e ouvir alguém pregar, porque eles passam o ano todo fazendo isso. Os filhos, a única oportunidade às vezes de sair e tal. E a nossa igreja tem o privilégio de cuidar dos filhos deles. Vamos fazer isso com amor. Vamos, igreja? Vamos ou não vamos? Vamos fazer isso com amor. Vamos continuar abençoando os nossos irmãos na Ucrânia. Vamos cuidar daqueles que precisam, nossos irmãos na China. Vamos ser crentes que não tem problema de sair da conveniência para a inconveniência para serem frutíferos. Porque se nós nos plantarmos na conveniência, nós seremos todos infrutíferos. Mas quando Cristo toca os nossos corações, a gente sai da nossa conveniência em Creta e vai lá em Nicópolis encontrar quem precisa. Todo mundo no final da vida de Paulo abandonou ele, como ele diz. Todo mundo tinha vergonha dele, porque agora ele estava preso. O homem que entregou a mensagem para todo mundo agora estava morrendo lá com frio sozinho. E ele fala para Timóteo: Timóteo, se você não vir aqui me ver, você vai estar negando o próprio evangelho. Hoje, meus queridos irmãos, a igreja cheia de gente bonita, cheia de gente nova, cheia de gente idosa, louvado seja Deus por isso. Há uma coisa que Deus quer fazer no nosso meio. Nós queremos ser cuidados e cuidar uns dos outros, porque isso faz de nós bons cristãos. Não somos salvos por causa disso, mas fazemos isso porque Deus nos salvou. E que Deus nos abençoe.